Olá pessoal, eu sou o professor José Júnior e estou aqui para fazer a quarta parte do nosso jogo, da Terceira Guerra Mundial. Esse jogo que fala da vida real, né? Que fala da situação que tem acontecido no mundo. Essa quarta parte terá uma coisa diferente. Não iremos mais falar sobre personagens da cultura pop de cada país. Iremos apenas colocar fotos de pessoas reais que serão citadas aqui, tá bom? Como na terceira parte nós terminamos no dia 26 do 4, hoje iremos continuar no dia 27 do 4 de 2017. Vamos lá. Coreia do Sul e Estados Unidos fazem manobras navais com seus exércitos próximo ao mar norte-coreano e constrói escudo antimísseis. O governo russo se manifesta contrário a essa manobra e a China exige que Estados Unidos e Coreia do Sul se afastem do mar da Coreia do Norte, que devido a essas tensões políticas, a Coreia do Norte deixa de receber o Campeonato Mundial de Judô, que agora será realizado na Croácia. E Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, declara à ONU, que irá até o fim no impasse militar com os Estados Unidos e seus aliados. A inteligência francesa investiga o ataque químico que ocorreu na Síria lá no início do mês e afirma que Bashar al-Assad foi quem comandou o ataque. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anuncia que no final do segundo semestre deste ano irá visitar Vietnã e Filipinas para decidir acordos econômicos com esses países. E em reunião com os presidentes do Canadá e México, ele discute reformulações do NAFTA, bloco econômico que os três participam. Delcy Rodrigues, ministra de Relações Exteriores da Venezuela, diz que o país não faz mais parte da OEA, Organização dos Estados Americanos. As manifestações venezuelanas contra o governo Maduro já resultaram em 28 mortes. Após investigações, a polícia russa prende 13 terroristas jihadistas que estavam infiltrados na Rússia. O Congresso russo aceita a opinião do Ministério da Justiça de equiparar testemunhas de Jeová aos nazistas e radicais islâmicos, e com isso, proibir qualquer atividade deles no país. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, encontra o presidente russo, Vladimir Putin, e discutem sobre as Ilhas Kurilas, ao qual o governo japonês tem interesse econômico e que estão sob controle da Rússia. As questões militares que envolvem a Coreia do Norte e a Síria também foram pauta da reunião. Angela Merkel, chanceler alemã, alega que as atitudes do presidente, agora ditador, turco Recep Tayyip Erdogan é que tem prejudicado as relações da Turquia com a Alemanha e com a União Europeia. A inteligência turca revela que na sua lista negra de suspeitos de terrorismo há 120 nomes de cidadãos australianos que estiveram recentemente em visita à Síria e ao Iraque e podem ter se convertido ao pensamento radical islâmico. O site brasileiro com conteúdo cristão, Gospel Prime, é invadido por hackers do grupo Team Jihad Brasil e deixam as seguintes mensagens na página principal do site. Alá é grande, cristãos e judeus são porcos e chegamos ao Brasil. Em breve suas mulheres serão nossas. Navio russo de espionagem afunda em mar da Turquia após colidir com navio comercial turco. Não houve vítimas. Após pedidos da China, Estados Unidos diz que está aberto a diálogo com o governo norte-coreano. Contudo, em entrevista à imprensa, o oficial Sok Cho-won afirma que a Coreia do Norte continuará com os testes balísticos. Em contrapartida, o presidente Trump disse que irá endurecer nas atitudes com a Coreia do Norte. E a frota naval estadunidense faz testes de míssil no Oceano Pacífico. Na Bósnia e Herzegovina, a emissora estatal, que é uma das principais do país, está em alerta de falência, devido à falta de repasse de verbas do governo. Ao mesmo tempo que os jornalistas do país denunciam a pressão que o governo tem feito sobre eles, ferindo a liberdade de imprensa. Dia 28 do 4. O governo da China militariza o mar do sul do país e gera revolta nos Estados Unidos e principais aliados estadunidenses da região, Japão, Filipinas e Vietnã. Contudo, a China endurece em relação à sua aliada Coreia do Norte e diz que tomará sanções próprias caso o país realize mais algum teste de mísseis. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, declara que Venezuela é um caos e que o país está desordenado. Bashar al-Assad, líder sírio, chama o governo francês de mentiroso ao acusá-lo do ataque químico que os Estados Unidos
e que diz que os Estados Unidos que são culpados pelos conflitos na Síria e na Venezuela, e que eles têm intenção de agir em solo venezuelano como têm agido na Síria, utilizando as mesmas técnicas de guerra. O número de homicídios nos confrontos da Venezuela subiram para 29. Nikki Haley, embaixadora dos Estados Unidos, exige que a ONU force a Rússia a agir com mais rigor na Síria. Horas depois, aviões russos fazem um novo bombardeio aos hospitais sírios e levam a óbito 8 pessoas, entre elas 2 bebês. Israel lança mísseis em uma base de armas lá em Damasco, na Síria, né? E causa uma grande explosão e destrói todo o arsenal que estava ali. Como a base era próxima ao aeroporto internacional, um incêndio ocorreu no local, porém não houve registro de vítimas. O Papa Francisco I chega ao Egito e encontra autoridades políticas e religiosas. Sua intenção é promover a paz no país, que sofre com a perseguição religiosa, de maioria muçulmana, contra a minoria cristã. O governo egípcio promove uma grande segurança para o líder católico. No Brasil, uma greve geral levou milhares de pessoas às ruas em todo o país, em confrontos violentos nas duas principais metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo. A insatisfação da população foi devido à aprovação da reforma na Previdência Trabalhista, que é uma das medidas impopulares que o presidente brasileiro, Michel Temer, usou para conter a crise econômica do país. Em reunião na ONU, Rex Tillerson, secretário de Estado dos Estados Unidos, pede para que todos os países se afastem diplomaticamente da Coreia do Norte e afirma que a ameaça do ataque nuclear norte-coreano a Seul, a capital da Coreia do Sul, e a Tóquio, capital do Japão, é muito real. Dia 29/4, a ONU inicia uma investigação sobre os homicídios ocorridos nos protestos venezuelanos durante todo o mês de abril. A Coreia do Norte lançou um míssil que falhou ao explodir no ar, dentro do espaço aéreo norte-coreano mesmo. O exército da Coreia do Sul não conseguiu identificar o destino do míssil para saber se era mais um teste ou uma tentativa de ataque. Os Estados Unidos criticou a postura da Coreia do Norte em não atender o pedido do presidente chinês Xi Jinping e continuar os testes, desrespeitando o país com quem tem sido seu aliado. A Coreia do Sul entra em discordância com os Estados Unidos porque o presidente Donald Trump quer o governo sul-coreano pague pelos equipamentos estadunidenses instalados no país, entre eles os escudos antimísseis. Porém, a Coreia do Sul se recusa. Mesmo assim, ambos países usam suas frotas navais para fazer exercícios militares. A União Europeia se reúne e decide aceitar a saída do Reino Unido, né, desse bloco econômico. É a primeira vez que um país se retira da União Europeia, que é um dos blocos econômicos mais importantes do planeta. É o último dia de visita ao Egito, o Papa Francisco faz um discurso em que pede o fim do radicalismo religioso, condena os ataques à minoria cristã egípcia e diz que não se deve temer amar a todos. Não se deve temer amar, exatamente, a todos. E sejam amigos ou inimigos, né? Amar amigos e inimigos. Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, comunica ao presidente estadunidense, Trump, que a intenção do ditador norte-coreano é destruir o mundo. E por isso os Estados Unidos não deviam reagir às provocações da Coreia do Norte, porque todos os países que ficam próximos, né, no caso Filipinas, Vietnã, Taiwan, além do Japão e China, temem um ataque nuclear. Avigdor Lieberman, primeiro-ministro israelense, profere palavras ofensivas contra o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, e entre as ofensas o chamou de louco. Com isso, Jong-un ameaçou bombardear Israel se Lieberman não tomar cuidado com as palavras. Ataque terrorista na capital do Iraque, Bagdá, com explosivos que levaram 6 pessoas a óbito e danificou automóveis e prédios. Daesh, né, o nome árabe para Estado Islâmico, foi quem assumiu esse ataque. Dia 30/4, Estados Unidos e Coreia do Sul enviam suas tropas navais em direção à Coreia do Norte. A imprensa norte-coreana divulgou uma entrevista com o governo do país e revela que a Coreia do Norte tem intenção de desenvolver um míssil a longa distância que atingiria os Estados Unidos e que será fácil abater o porta-aviões estadunidense. No Vaticano, o Papa Francisco I se apresenta como mediador da tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos e mostra interesse em conversar com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, em visita que ele fará à Europa no início do mês de maio. Rússia e China criticam os exércitos militares dos Estados Unidos perto da Coreia do Norte durante a reunião da ONU.
O governo russo impede o governo ucraniano na expansão na região da Crimeia e a polícia russa detém diversas pessoas que manifestavam em um ato contra a ditadura do atual presidente Vladimir Putin, que, se ganhar a próxima eleição, estará no 4º mandato. Um britânico, dono de uma das maiores emissoras de TV da Turquia, é morto a tiros em uma rua turca por 2 atiradores iranianos. O ditador turco Recep Tayyip Erdogan proíbe o site Wikipedia, ou Wikipedia, no país, manifestando a censura na internet. Aeronaves russas bombardeiam 2 cidades sírias e deixam dezenas de mortos. Entre as vítimas estão crianças e mulheres. A situação está complicada, gente. Então, por isso, continuem seguindo, para saber dos próximos vídeos que faremos, o site, o blog, jj.hamper.zip.net, ali você vai saber mais detalhes sobre tudo isso que está acontecendo, tá? Então, galera, é isso, hein? Até o próximo vídeo. Obrigado.